que essa legalidade é a mesma legalidade que permite que as esposas dos ministros do Supremo advoguem em processos em que eles trabalham. Então eu acho que aqui a gente tem uma crise de moralidade no Brasil. E aí concordo com Gilvan quando diz que não aceitaria o cargo de ministro da Justiça de Lula. Muito obrigado. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Senhor ministro, eu acredito que seja importante explicar um pouco para o povo brasileiro o que é essa fraude do INSS. Então, o INSS, ele fazia convênios com entidades, algumas, dentre elas, sindicatos, e essas entidades, esses sindicatos, eles tinham autorização do INSS para fazer um desconto direto da aposentadoria do segurado. Quando eu olho meu contra-cheque, se aparecer um desconto lá, eu vou perguntar, por que está descontando no meu contra-cheque? Esses valores eram muito pequenininhos, centavos, coisa pequena. Só que no grande número de segurados que o INSS tem hoje, esse valor chegou a 6 bilhões de reais de descontos que eram ilegais. Descontos que não tinham autorização do segurado para acontecer. Pois bem, o escritório de advocacia em que o seu filho trabalha foi contratado por uma dessas empresas para garantir os interesses da empresa. O que isso significa? Os interesses de continuar descontando. Isso por si só, ministro, concordo com Vossa Excelência, não há ilegalidade. Vossa Excelência foi muito preciso na aplicação da palavra legalidade. Vossa Excelência também disse que o Ministério da Justiça está capitaneando. Capitanear, do latim capta, cabeça, caput. Vossa Excelência agora está na posição de cabeça dessa investigação. E eu questiono Vossa Excelência agora, além da legalidade. Questiono Vossa Excelência em relação à moralidade. É moral, ministro, é moral que Vossa Excelência seja a cabeça de uma investigação que tem por investigado, inclusive foram cumpridos mandados de busca na referida empresa, Vossa Excelência tem o seu filho como advogado de uma dessas empresas. Então, ministro, não mencionam aqui a legalidade, porque Vossa Excelência já falou. Destaco somente, para encerrar, que essa legalidade é a mesma legalidade que permite que as esposas dos ministros do Supremo advoguem em processos em que eles trabalham. Então eu acho que aqui a gente tem uma crise de moralidade no Brasil. E aí concordo com Gilvan quando diz que não aceitaria o cargo de ministro da Justiça de Lula. Muito obrigado. Uma questão muito interessante que me foi formulada pelo deputado Bilinski é a questão das fraudes contra os aposentados. É uma questão dramática, gravíssima, que nós estamos atingindo aqueles mais frágeis, aquelas pessoas que estão num dos momentos mais vulneráveis de sua vida e tiveram descontados estes valores, enfim, das suas contas. Como é que a Corregedoria Geral, a CGU da União e a Polícia Federal desvendaram o sistema? Porque nós temos que saber que existem no Brasil muitas, talvez mais de 500, não sei o número correto, que são entidades que protegem os aposentados, defendem os seus direitos em juízo, quando necessário, eles os auxiliam quando procuram um seguro médico ou um auxílio médico qualquer, quando dão descontos em compras, enfim, de determinadas lojas, determinados comércios,
quando permitem que eles também, por meio de descontos, possam frequentar academias. Então, grande parte destas foram criadas em todo o Brasil com esse intuito de proteger o aposentado que é aposentado. Agora, nós precisamos separar o joio do trigo. Para a manutenção de algumas destas entidades, nós não podemos colocar todas no mesmo caldeirão, dizendo que são todos corruptos, os dirigentes são corruptos. Existem algumas sérias, existem algumas, elas para sobreviverem, pegaram o beneplácito dos aposentados que participavam como membros, como sócios dessas associações, para que essas associações pudessem ter o caixa para manter esses benefícios. A CGU descobriu que esses descontos estavam aumentando exponencialmente, acima daquilo que era considerado normal. Então, quando chegou um determinado momento, a CGU acionou a Polícia Federal porque imaginou que num volume dessa natureza poderia estar envolvido um crime de alto nível contra os aposentados. A Polícia Federal está atuando, ela fez mais de 300 buscas e apreensões contra os dirigentes, contra aqueles que se apossaram dos direitos, do dinheiro dos aposentados. É um crime, repito, hediondo, vai ser esclarecido até o final e nós vamos buscar a prisão daqueles que lesaram os mais fragilizados em nosso país. Este é um compromisso do governo Lula, é um compromisso da Polícia Federal, é um compromisso do Poder Judiciário. Quanto à questão de algumas bancas de advocacia no ano passado terem atuado dentro da lei, imagino, dentro do Estatuto da Ordem dos Advogados, dentro do Código de Ética dos Advogados, com contratos que são públicos ou podem ser públicos, que respondem perante a Receita Federal, que recolhem regularmente seus impostos a partir dos honorários que recebem. Eu penso que isso é uma atividade legal, nós não podemos criminalizar, em primeiro lugar, a atividade dos advogados, até porque o advogado não pode ser, não pode ser confundido com seu cliente, porque senão o advogado que defende um bandido, um criminoso também é bandido. Ou uma empresa, ou uma entidade que tenha dificuldades, ele está conivente com a dificuldade, mas eu tenho certeza. E nós, no nosso ministério, seremos intransigentes que todos os malfeitos, sem exceção, serão descobertos, custe o que custar.